Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Finance Talks. E hoje, num episódio mais do que especial, vou receber aqui Paulo Bockel, da Absolute Asset. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, à disposição. Paulo, vamos discutir muita coisa interessante hoje, né? Esse ano, em especial, tá uma maluquice. A gente teve mudança aí de governo, uma série de regras tributárias, né, que foram apresentadas na reforma, fiscal, o mundo inteiro tá uma certa bagunça. E a missão dentro de casa, dentro da gestora, imagino que também esteja gigantesca. Esse ano acho que é o mínimo que a gente pode dizer que está sendo desafiador, né? Então, acho que a gente olhando ali o que aconteceu desde o início do ano, né? A gente teve o início do ano, o pessoal falando muito ali, né? As empresas vão quebrar e tudo. Chegamos lá no dia 12, tivemos a notícia da Americanas, logo depois que ali Americanas não foi crédito, né? Foi fraude. Sim. Depois a gente teve a confusão ali no finalzinho do mês, né? Com a questão de Light. Juntou isso tudo ainda com a questão que a gente teve, né, da marcação a mercado, né, o pessoal assustado e quebra tudo. A gente teve aqueles resgates maciços nos fundos, né, não só em crédito, crédito foi bastante, crédito sofreu também a marcação a mercado, rendendo abaixo de 100% do CDI, fora os que já tinham perdido com Light Americanas, que tiveram até retornos negativos, né, e o pessoal sempre aplicou nos fundos achando que o retorno no fundo é um reloginho, não é, né? Mas Sim. e aí também assustou muito resgate em tudo, né? Ações, multimercado, crédito. Acho que acabou esse movimento sendo pior porque todo mundo estava perdendo dinheiro, né, em todas as classes. E aí a gente mudou, né, a confusão para fora, né? A gente teve a quebra do Credit Suisse, né? Depois a gente teve nos Estados Unidos 3 bancos, né? O primeiro, o maior que todo mundo fala, que acabou sendo o primeiro, foi o Silicon Valley Bank. Depois você teve o Signature e First Republic. Então, 3 bancos quebraram, 3 bancos relativamente grandes daquele bloco né, dos pequenos e médios também. E aquela discussão também toda para complicar que a gente teve do teto de gasto nos Estados Unidos, né, o debt ceiling, né? Então foi bastante confuso. Pelo menos agora, há 3 meses, a gente tem estado um pouco mais calmo, né? E embora até aqui no Brasil, o investidor com essa taxa de juros ainda alta, né? A gente está com 13,15, né, de CDI, 13,25 de Selic, não ajuda, né? Porque com essa confusão toda, o cliente fica mais arredio para mudar de posição e tudo mais, né? E é um bom ponto que você colocou aí agora. A gente já esperava um corte de Selic, que foi até razoável, inclusive, né, para o primeiro corte. Todo mundo achou que agosto ia bombar na bolsa, né? Sim. E pelo contrário, a bolsa derreteu aí durante o mês É, de agosto praticamente inteiro, com exceções alguns papéis, né, que se salvaram, mas de forma geral acaba consolidando um pouco de liquidação, né, de vários ativos ao mesmo tempo. você teve na realidade, o gringo saiu, né? Foi saindo, acabou saindo e acabou pressionando porque o local não entrou. Acho que a única movimentação, né, que a gente viu de que aconteceu de fato foi um pouco de alocação nos fundos de crédito, né, que foi e basicamente sem emissão também. Então você teve ali os fundos rendendo super bem, né, bem acima do carrego, 120, 140% do CDI. E a gente vê ali que teve uma mudança na questão das LCAs em junho, né, que basicamente aumentou a exigibilidade. Então você começou a ver uma redução né, das LCAs, ou até falta, ou redução de preço, dependendo do quanto era pago, né, ao comprar uma LCA. Então isso tudo acabou, eu acho que favorecendo o crédito, né? Os outros, a gente não vê grandes alocações ainda do pessoal ativamente ali resgatando, né, um CDB com liquidez, uma LCA para fazer uma alocação, seja em bolsa, seja em crédito, seja em multimercado ainda. Também o ciclo, no limite, acabou de começar, né? A gente estava com 13,75, né, de Selic, caiu uma de 25, de 50, desculpa, estamos 13,25. Semana que vem tem outra, muito provavelmente vai ser outra de 50, né, e acho que, pelo que até foi anunciado pelo próprio Banco Central, mais 2 de 50 depois. Né, então a gente vai estar acabando esse ano com 11,75. E aí eu acho que você começa a ter um pouco mais de movimentação do investidor, né, mais para o final do ano, né, não necessariamente precisa esperar, de mudança de portfólio de uma forma geral. Né?
principalmente porque a gente perde aquele número mágico, né? Então, Que é que a maioria dos investidores sempre pergunta como é que eu faço para ganhar 1% ao mês. E com essas exato. mudanças de taxa de juros, esse negócio agora passa a ser um pouco mais difícil para o investidor. É. Embora a gente ainda né, se a gente estiver olhando ali, o juro real ainda continua juro real bastante alto, né? Então, ou seja, quanto você na realidade sobra, né, do quanto você ganha menos a inflação, é bastante elevado ainda, né? Então, eu acho que essa o grande motivo, né, no final do dia do por que que a gente não viu o fluxo ainda indo para as alocações. E outra coisa que tem, por exemplo, se não me engano, é dia 18, né? Que é a reunião é dia 20, né? Quarta-feira, né? Que acaba anunciando, né? Hoje é dia 12, na dia 19, dia 20. Já estamos no final do mês, né? Ela vai começar a ser efetiva só no dia 21, né? Então, Sim. praticamente, a gente está falando que o impacto maior vai ser vai ser no mês que vem, que vai pegar o mês inteiro, né? E Então, leva um tempo até as coisas se acomodarem, né? sim, De forma geral, a gente olhando aí para o retrovisor, são quase 6 meses para ter uma mudança significativa, né? Para os bancos começarem a se movimentar, para reduzirem aí os volumes dos financiamentos. Então, claro que no investimento já impacta mais rápido, né? Mas para a população de forma geral, ver algum tipo de mudança efetiva na economia leva quase um semestre aí para isso acho que ter um certo reflexo, né? se não for mais, né? É pelo menos 6 meses a gente está olhando aí. E basicamente a gente está falando, o movimento mais forte não é 24, né? Vai ser 25 que você vai sentir o impacto, né, da redução. Até porque essa redução de juro, ela também vai ser aos poucos, né? Ninguém está esperando grandes movimentos, grandes reduções ali de juros, mas elas vão acontecer de forma sequencial, né? Então você vê assim, semana que vem caiu um ponto, né? Então de 13,75 vai estar em 12,75. Então, é uma movimentação ainda relativamente lenta perto do tamanho, né, da taxa de juros, ou que faça as pessoas terem pressa, né, para fazer alocação em outras coisas. Você acha que esse aspecto, às vezes, das pessoas não entenderem profundamente o perfil de investidor que ela tem, ou que ela tem ali de aptidão, impacta, inclusive, nesses resgates que vocês sofreram, não só vocês, mas a indústria de fundos como um todo, desde o início do ano? Porque, assim, claro, é um problema, mas não é uma situação tão drástica que faça as pessoas mudarem completamente as estratégias de investimento num espaço tão curto de tempo, né, Paulo? É. Eu acho que, na realidade, acho que tem vários pontos, né? O primeiro é a questão da educação financeira, ou seja, até muitas vezes as pessoas entenderem o que estão aplicando. Porque quando a gente olha e fala, por exemplo, fundo de crédito, vamos botar como exemplo que foi um movimento ali ao grande, né, de resgate. O que acabou acontecendo? Muita gente estava aplicando num fundo que rendia mais de 100% do CDI, nunca se perguntou por que o fundo rendia, como que o fundo rendia mais que 100% do CDI, sendo que o título público rende 100% do CDI, ou seja, você tinha que ter algum risco adicional, e esse Sim, risco era o risco de crédito, e achava que o fundo era um reloginho, né, ia render sempre positivos, sempre previsível. E na realidade o que a gente tem nos fundos de crédito é que eles variam, né? A sim. gente tem ali uma situação que o fundo, né, basicamente, pelo menos os fundos em CDI, grande parte dos papéis rendem CDI mais, então a parte CDI não muda, né? Porque o que você tem é uma parte, né, que a gente fala até que é pré-fixada, que é o CDI mais, ali que você muda. Então você tem uma volatilidade relativamente baixa, que muitas vezes não. Se você olhar só aquilo para ter uma análise de risco, talvez não seja, né, a melhor forma de você olhar. E aí, né, o que acabou acontecendo no final do dia? Né? Eu acho que então, até para a questão de conhecer o perfil, você precisa entender muito o que você está alocando, né, o que você está esperando e ter uma ideia do tempo que você fica. Porque quando você vai para a bolsa, vamos para o outro extremo, é mais fácil você sentir o risco porque as cotas, né, os papéis negociam todo dia, as cotas variam de uma forma maior. Então, não que você tenha, obviamente, o fundo em CDI tem o risco mas são formas de você olhar. O crédito, normalmente, você tem uma situação que a gente até teve duas, né? Que, assim, é difícil ter, e esse ano a gente foi contemplado com duas, né? Ainda, e uma que foi com uma diferença de praticamente 15 dias uma da outra. Sequencial, realmente. Sequencial.
E então você acabou tendo um movimento que as pessoas ficaram com muito pânico. E a gente estava ali no início do ano, aquela história, pô, vai quebrar as empresas, vinha empresário, falava, tem que baixar juro está matando tudo. Então você tinha um clima também de que tudo ia quebrar. Então as pessoas olharam o primeiro, o segundo, pô, isso aqui é o início de uma sequência longa de empresas quebrando. O que a gente acabou vendo que não foi nada disso que aconteceu. Mas você teve uma narrativa muito forte de que isso iria acontecer. Então, você teve ali uma junção de que muitas vezes as pessoas não entendiam os produtos que estavam comprando. E segundo, você também teve um medo adicional. Então, você tem um pouco dessa questão do... Que assim, quando você fala de perfil, quando você está ganhando dinheiro, volatilidade para cima, todo mundo ama. Né? Não é quando está a bolsa subindo, todo mundo é arriscado. O problema não é quando sobe, o problema é quando cai. E aí, quando cai, ele muitas vezes é aquela história, ele vende, né, 60 mil pontos, acha que a bolsa está cara, 120 compra quando ela está barata. E que justamente tem que ser o oposto. Né? Então, eu acho que é essa questão da combinação, da questão do perfil, né? E muitas vezes as pessoas não entenderem qual é o perfil delas, né? Não conhecem. Um, não entendeu o produto, e dois, não entendeu conhecer o perfil, o que é o... Porque só vai conhecer, né? Você só vai saber de fato o teu perfil quando você estiver perdendo dinheiro. Quando estiver ganhando, todo mundo é agressivo. É passar de fato por esses momentos que te prova, né? Que, poxa, Sim. de fato eu sou agressivo ou não, eu sou uma pessoa que não tem tolerância a, sei lá, perder R$10. Se eu perder 10%, 20% do patrimônio, então aí a situação ainda é mais drástica. Mas talvez fosse um momento exatamente adequado para a gente aumentar o aporte naquela classe de ativo, né? É um momento de certa turbulência, que tem um estresse momentâneo. E se a gente está bem preparado, se a gente conhece o produto, se a gente sabe o que eventualmente pode acontecer, claro, se não for uma situação muito drástica, duradoura por muito tempo, é hora de fazer aporte, pô. Ali, assim, o que acabou acontecendo? A gente teve um movimento que a gente chama de fluxo, né? Então, basicamente, o que acabou acontecendo? Por que os fundos, né, de crédito tiveram perdas ali, principalmente em fevereiro? E todos os fundos na indústria, não só aqueles que tinham... Porque as pessoas começaram a ficar apavoradas, olharam ali, e fundo D0, né, que supostamente era para dinheiro, fundo tranquilo, dinheiro de poupança e tudo, deu zero no mês. As pessoas foram sacando, né, começaram a sacar. E na hora que as pessoas sacam, por exemplo, Americanas foi para zero. Então você não pode vender, Americanas não vale nada. Então você tem que vender Tem outros... ninguém querendo comprar, né? Não, e você vai vender a zero. Então isso não vai trazer para você nenhum recurso para o fundo para pagar resgate. Então o que acaba acontecendo? Você tem que vender os outros ativos. E o que você vende primeiro? Você vai vender o que dá menos impacto para o teu fundo. E o que papéis são esses? Papéis mais óbvios, né? Papéis AAA, mais curto. E é o que tem mais quantidade. Então todo mundo perdeu ali. Basicamente você teve, né, essa reprecificação. Por que reprecifica? Porque todo mundo, né, olhando o mercado de lado, o cara que está comprando, ele fala, olha, eu compro só a CDI mais X. Ah, mas não vai... Meu preço é CDI mais X. Se você quiser vender para o CDI mais A, né, com valor menor, cara, procura aí alguém que queira. Eu sou o único que compro, eu compro no preço que eu vou dizer qual que é. Então, liquidez no final do dia é isso, né? Então, e aí você teve essa reprecificação. O lado bom, né? Tudo tem dois lados, né? Então, os fundos tiveram uma perda, só que essa perda, como em renda fixa, né? O conceito de renda fixa é o quê? Você sabe quanto que você vai ter no vencimento do título, né? Então, por isso que a renda é fixa, né? Não é o meio do meio caminho, muita coisa impacta, muita né? coisa, mas no final você sabe quanto você recebe. Então, se você tem uma perda no título hoje, isso significa obrigatoriamente que até o vencimento o título vai te pagar mais do que pagava antes. E aí entra aquela questão que você estava colocando antes. Muitas vezes, se o cliente simplesmente não resgatasse e saísse, ele ia recuperar parte do dinheiro. Porque o título dali para frente ele foi reprecificado para ter um retorno maior. Por quê? Porque o valor no vencimento do título não mudou. Então, matematicamente, você sabe o que significa, né? E aí o que você colocou, que basicamente é outra coisa que é curiosa, e que olhando o fundo de crédito de uma forma geral, você deveria aplicar depois que o fundo vai mal, não quando o fundo vai bem. Então, por exemplo, mês passado a gente teve fundo rendendo, que eu falei ali, 120%, 140% CDI, tudo. Muita gente aplica e fala, pô, que bom,
assume que isso vai ser repetido para frente, e não necessariamente é verdade. Então, essa questão de você aplicar muitas vezes em fundo que deu cota negativa, não é nenhum, digamos assim, não quer dizer que ele vai continuar ou vai se render muito bem, mas aparentemente o que acaba acontecendo é que para fundo de crédito você entra num momento que você tem um carrego melhor, um momento de alocação melhor do que você tinha antes de ter essa perda. E aí tem que entender também se essa perda foi resultado de quê? De simplesmente marcação a mercado ou se foi um evento de crédito. Se for um evento de crédito é outra coisa, né? Sim. Mas o que normalmente acontece com os fundos high grade, né, brasileiros é que esse tipo de coisa não acontece, que não é comum você ter um evento de crédito. E uma das vantagens de utilizar os fundos de investimento como veículo, né, para investimentos, Paulo, na minha leitura, é a diversificação. Porque uma coisa é o investidor pessoa física, ele próprio selecionando, que seja com a ajuda de um consultor, de um assessor, mas ele não tem o mesmo poder de fogo, de capacidade de fluxo para selecionar 30, 40, 50 debêntures, ou CRIs, ou CRA, ou LCI, ou LCA, para diversificar dentro da carteira. Mas quando eu olho um fundo, né, renda fixa, por exemplo, da Absolute, que tem lá 60, 65 ativos diferentes, e que o peso proporcional para uma empresa que está ali dentro, ela é muito insignificante. Que ainda que, vou usar um exemplo muito esdrúxulo, tá? E aí eu nem sei se vocês tinham na época, lá em janeiro, Americanas ou Light dentro da carteira. Não tínhamos nenhuma das duas. Coisa boa. Mas ainda que tivesse, poxa, às vezes era 2% do fundo, porque os fundos da casa são muito diversificados, né? Eu acho que o fundo traz várias vantagens, né? Então, eu acho que a primeira, carteira diversificada. Então, a gente tem mandatos para cada, muito, né, ligados à questão de liquidez, né? Então, o D1 ele tem que ser um fundo que é muito líquido. O D60 que a gente tem, o Olímpia, ele já é um fundo que até pelo prazo de resgate ser maior, demorar mais tempo, a quantidade de resgate que a gente tem no fundo é menor, né? Então, basicamente, quando você olha a questão do prazo de resgate, diz mais ou menos qual o tipo de liquidez você deve ter. E essa liquidez também te diz os papéis que você vai ter, né? E quanto mais líquido é o fundo, mais papéis eu vou ter. E quanto mais líquido é o fundo, mais caixa eu tenho que ter no fundo. Então a concentração que eu tenho por papel é muito menor, né? E outra coisa que você tem que ter no final do dia é muito papel líquido. Então você vai estar falando uma carteira que é preponderantemente AAA e AA, e uma carteira de duração baixa, né, ou de prazo de vencimento que é curto. Por quê? Porque isso tudo são papéis que têm alta liquidez, né? Quando você vai aumentando o prazo de resgate, você tem condição de comprar títulos que geram mais retorno. E aí você pode ter uma carteira que você falou mais concentrada, uma carteira que tenha títulos que não tem tanta liquidez, que às vezes você tem 60 dias para pagar, a liquidez não é tão, né, eu não estou tão preocupado com a liquidez quanto outros atributos, né? Eu estou querendo, no fundo de 60 dias, o cliente quer ter um retorno maior, né? Então, você acaba olhando isso. Às vezes tem até amortização das PMTs, das debêntures, alguma coisa que aí dá liquidez, você consegue pagar o resgate. Você tem fluxo, né, e tudo. Exatamente, esse é um outro ponto, que não necessariamente eu preciso vender papel para pagar resgate também. Porque você tem, né, tem amortizações e os juros semestrais, né? Outra coisa que a gente estava falando na gestão. Primeiro, a gente acompanha 24 horas por dia os papéis, né? Então está sempre olhando, vendo notícia, não só a minha equipe, como o pessoal de ações, a equipe inteira da Absolute, que acaba olhando cenário, olhando outras coisas. E a gente acaba também fazendo uma gestão ativa dos papéis que tem na carteira. O que eu quero dizer gestão ativa? De comprar, né, mais papel que tem uma relação risco-retorno melhor do que o outro, vender um determinado papel que a gente acha que já não tem mais justificativa você ter o papel na carteira, porque o spread de crédito fechou muito. Outra coisa que a gente olha, a gente está começando a ver que aquele papel, aquela empresa está começando a piorar, sair do papel antes de ter, né, qualquer... Quanto antes você sai, é melhor, né? Na dúvida a gente sai, porque você consegue sair ainda, né? Depois do evento, no Brasil, você acaba não tendo liquidez. E a gente consegue, né, dentro de ferramentas que a gente já desenvolveu, né, ferramentas estatísticas, tudo, gerar ideias, né, de que você pode adicionar valor para a carteira do cliente, né, comprando título, vendendo título, aumentando a duration da carteira. Então, por exemplo, o momento que a gente teve, né, do início do ano, a gente acabou indo muito bem porque a gente virou o ano, né, a gente começou o fundo basicamente depois da eleição, né?
E ali a gente estava com um cenário mais complicado, ninguém sabia o que ia acontecer, então a gente estava com uma carteira muito curta, uma carteira muito defensiva, né, que o curto significa que, né, mais protegida. Quando você fala curto, só para o pessoal que está nos assistindo, vencimento de, sei lá, de 1 até 2 anos, ou mais curto que isso, talvez. Estava tirando da carteira de crédito, né, tirando o caixa, né, o caixa tem duration de um dia. E quando você olha isso, a gente tinha basicamente, dependendo, não passava de 2, ficava entre 1 e 2 anos as carteiras todas. Então, bem menor do que era o objetivo. E porque assim, a gente achava que não valia a pena, né? Quando a gente começou a ver, né, olhando o fluxo, que estava revertendo o movimento, né, de venda, e a gente sabia que os spreads iam parar de subir, e o movimento seguinte ia ser o movimento de fechar spread de crédito, ali a gente começou a alongar para se beneficiar desse cenário, né, que a gente está vivendo hoje, que é o cenário de fechamento do spread de crédito. Até porque com esse nível de taxa muito alto, a gente está vendo assim, que muita empresa acaba não emitindo, porque é caro, né? Porque Sim. até este momento foram poucas empresas que emitiram e que, de certa forma, estão pagando essa taxa maior, né? Ou seja, as empresas não foram afetadas ainda por essa questão do spread maior. Mas se elas fizessem, por exemplo, a emissão há 2, 3 meses atrás, ela ia ter que ir a mercado, a taxa de mercado, uma taxa muito maior do que elas tinham pago nas emissões. Então, isso é outra coisa que a gente está vendo, menos emissão em CDI, por exemplo, agora, mais emissão até em debênture incentivada, mas, e aí está ligado um pouco também aquela questão do baixo investimento das próprias empresas, ainda sem a necessidade no curto prazo. Então, no final, voltando lá para fundo, você tem várias vantagens de estar no fundo, né? É um gestor profissional, um gestor que está olhando a carteira o tempo todo. A gente consegue, né, fazer essas mudanças na carteira todo dia, se precisar, né? A gente está olhando ali, vendo. E isso tudo gera um retorno também adicional, né? Fora essa questão que a gente fala do carrego, né? O que é o carrego no final do dia? O carrego nada mais é do que a média ponderada dos títulos que você tem na carteira levada a vencimento. É como se você não fizesse nada, né? Pegasse hoje, acordasse no vencimento do fundo, quanto é que o fundo teria rendido. Esse basicamente aí é o carrego, né, que todo mundo fala, e é um conceito bem simples. Não é trazendo a valor presente, né? Eu tô Não, como se levasse ao vencimento, na verdade, é o inverso. exatamente. Que o valor de mercado é exatamente isso que você está falando. Assim, eu tenho que saber, eu sei o valor futuro, só que eu não sei quanto é que vale. Né? E aí, a partir desse valor quem estiver comprando diz que o papel vale, a gente calcula quanto vale se eu levar para o vencimento. Bom Sim. ponto esse. E sem contar, Paulo, que, por exemplo, a gente viu a situação da Light aí agora, né, meio bastante caótica, né? Time de gestão, querendo, né, articular RJ, uma série de coisas, um monte de problemas. E vários fundos se juntaram, inclusive, para o processo, né, de entrar contra o time da gestão, de pedir investigação para a CVM. E é difícil a gente imaginar uma pessoa física comum contratando um bom advogado para ir lutar pelo direito dele, né? Sim. Diferente do que a gente vê com os fundos. Poxa, junta lá 3, 4 fundos, contrata uma banca de advogados pesada. Que foi o que aconteceu no final do dia, cima, né? E foi o que aconteceu no final do dia, né? De que algumas casas se juntaram, contrataram advogado para juntos, né, tentarem conversar ou negociar lá com a Light essa situação. A gente não tem muita, como a gente não tá a gente não tinha Light, não está nesse grupo, a gente não tem muito conhecimento de como é que pelo menos o conhecimento oficial, né? O que a gente sabe basicamente é o que está na mídia, né? Mas é um imbróglio no final do dia, né? Porque de qualquer forma, independente do que qual seja o final, esse caminho, né? Esse filme aí que a gente tem acaba sendo muito conturbado, né? Sim. E o caso da Light em si é muito específico porque eu sei que vocês têm outras empresas de energia dentro do portfólio e são várias, né? Desde energias a várias outras. Mas o caso da Light, poxa, eles ainda dependem de uma concessão no estado do Rio que pode, inclusive, não acontecer. E se esse negócio não acontece, fudeu. Aí não tem RJ que dê conta de solucionar o problema, porque não tem continuidade da empresa, né? Então aí é um fator de risco maior do que só o crédito. É um fator assim absurdo que às vezes as pessoas não se atentaram para esses fatos.
vamos lá. O que acontece, né? Quais são os cenários básicos ali que podem acontecer de Light? Acho que o primeiro cenário, Light, é falar, eu não quero continuar, não vou renovar a concessão. O governo do Rio tem lá que pagar, sei lá, 10 bi, lá, X bi, para a Light. E a Light ressarce, né, paga todos os envolvidos ali e fica com os acionistas ficam com o que sobrar. Então esse é o primeiro ponto. E aí basicamente precisa relicitar a Light e o governo, se pagar 10 e for licitado por um, o governo do Rio acaba sendo responsável pela diferença. E aí tem que ser relicitado, alguém tem que ir lá, né? Relicitado, tem que fazer dar uma nova concessão, né? E aí o cara vai bidar e vida que segue, nova, Sim. né? Agora, a questão toda que a gente tem, que não é uma questão, qual é o grande ponto que você tem? Primeiro assim, a tarifa do Rio é muito cara já, então não é só simplesmente eu chegar lá e falar, vamos aumentar mais 10% para diminuir a perda. E o problema todo do Rio de Janeiro no final do dia acaba sendo essa questão da perda, né, uma questão de Estado, vamos dizer assim, que você tem no Rio. Pela tarifa... Falta caixa, né? No estado, nem se tivesse o Estado ter que pagar, não tinha dinheiro para pagar depois, né? Então... Mas você olha ali, então, se você... O que tem acontecido no Rio, no final? A tarifa é cara, muita gente que mora na Barra, que mora em casa, que pode instalar painel solar, acaba instalando, que viabiliza, deixa de contratar energia e aumenta a própria inadimplência. Porque o bom pagador acaba sendo expulso também. Então, como é que você faz ali? É aumentar o preço? Como é que... Então não é uma situação que seja, digamos assim, trivial, né? Não é uma situação fácil também, seja de um lado de outro. Isso no final do dia só piora a questão de, né, como é que acaba esse negócio, qual é a solução que vai ter, como é que você... E Sim. felizmente a gente não precisa tá participando disso, a gente pode simplesmente estar vendo ali e olhando como é que vai ficar esse desenrolar. É bom quando a gente acerta na alocação e o problema passa longe, né, Paulo? E que bom que a gente tem também investidores que topam risco, né? Que nem o Tanuri. Sim. Tanuri que entrou, beleza, vou entrar e vou resolver essa pepina aqui e compra o risco a um preço quase que de banana pela empresa e vai tocar o negócio. Lá na frente, se você achar que foi legal, vende. Você tocou num ponto interessante, né? O que é que a gente fala muito, que é a questão do mandato. Não é que eu não acho que não tem valor, para a gente isso não importa no final do dia, porque a gente está olhando o mandato do fundo. O mandato dos fundos que a gente tem é um mandato que é de um fundo, basicamente, se você olhar ali, para comprar papel high grade. Né? Esse é o mandato. Uhum. Né? E basicamente, dependendo, por exemplo, os fundos para investidor em geral, né, que são os mais conservadores que a gente tem, a gente fala que ali, assim, o cliente não quer emoção. O cliente quer... Ele também não está querendo ter 200% do CDI. Ele quer ter uma previsibilidade, uma questão, um fundo que renda, né, consistentemente. Ele quer consistência e não se aborrecer no final do dia. Isso não é comprar light, né? Não é compatível para isso, que é o que você falou. Mas tem outros fundos, né, que, por exemplo, que o pessoal chama aqui no Brasil até por falta de outro nome, né, e que é aqueles fundos de special situations. Então o cara vai, e esse fundo, o mandato dele é para ganhar bastante dinheiro. Não adianta, não quer comprar, né, um fundo uma debênture que pague CDI mais 2. O cara quer comprar uma debênture que paga CDI mais 50. Né? Se perder, perde um volume pouco, mas se ganhar, ele dá aquela porradona boa. Faz né? parte do processo dele. Ele não precisa acertar todas. Se ele acertar algumas, o fundo já vai dar o que é previsto para o fundo. Tá? Então, isso que é também a beleza de você ter vários tipos de fundo, que no final do dia, esse tipo de coisa é que gera liquidez no mercado. Sempre tem algum tipo de fundo comprando algum tipo de ativo e gerando liquidez para outros. Né? Então, eu acho que isso é válido. Agora, não é os fundos da casa. Né? Então, Sim. A gente acaba tendo, né, mandatos que você... Mas o básico nosso, na realidade, por isso que a gente também não tinha, né, no final do dia, Light Americanas, porque a questão de... Muita gente perguntou, pô, você vai comprar Light, IPCA mais 30? Eu falei, não. Mas por quê? Porque
Deixa para quem tem apetite e tem mandato. que tem mandato. Sim. Por isso que é importante ler as entrelinhas dos regulamentos, né? Porque muito investidor às vezes recebe as recomendações aí dos É, consultores, dos assessores, simplesmente manda a grana, manda a TED, manda cara, aplicar, mas se quer ler uma lâmina, se quer acessou o site de RI dos fundos, não fez uma leitura básica do que é o fundo, né? é importante entender quem é administrador, quem é gestor, quem é o custodiante, se os três são iguais, os três são diferentes, quem faz o quê, da onde veio, né, quanto tempo está no mercado. Porque assim, você tem que conhecer no final, fazer o mínimo, né, de pesquisa para saber quem é que, afinal de contas, quem são aquelas pessoas, aquele grupo que está fazendo gestão do seu dinheiro, né? Sim. Cara, e nesse ponto, acho que a Absolute, assim, é muito diversa, né? Você chegou agora na casa, acho que tem aí pouco mais de um ano, talvez, eu nem sei exatamente, né? Completando o ano semana que vem, Olha para aí, que sendo coisa mais boa. preciso. E 2023, a casa faz 10 anos, né? 10 anos agora nesse mês, setembro. E assim, vocês têm desde você como economista, vários outros economistas dentro do time, tem o cara da física, tem o cara que é matemático, Sim. assim, é um time muito diverso e com experiências em várias casas anteriores, vários bancos, várias gestoras, né? Sim. Hoje, basicamente, somos 50 pessoas Caramba, na 50 Absolute, pessoas? 4 estratégias, né, da mais antiga para a mais nova, a gente tem multimercado, arbitragem, ações e, por último, crédito. Cerca de 33 bi sob gestão. Então, já é uma casa bastante grande hoje e representativa hoje dentro do mercado também. Pô, Tá? 33 bi tá dentro do rol das seletas maiores gestoras do Brasil, né, Paulo? E eu acho que o fato também de você ter essas 4 estratégias, você tem muito conhecimento dentro da casa. E esses conhecimentos, na realidade, eles permeiam todas as estratégias e melhoram todas as estratégias. Então, e eu falo muito assim, até pelo fato da mudança que eu fiz e tudo, assim, putz, a equipe, né, podendo falar até pela equipe de crédito, assim, a gente consegue ser uma equipe melhor na Absolute do que era fora. Tá? Até pelo fato das informações que você tem, das trocas, das discussões, e combinar essa questão toda de cenário que a gente tem, né? O cenário todo, né, utilizado pelo macro, da profundidade das discussões, com conhecimento que de ações que também o pessoal tem, que são as mesmas ações praticamente que a gente opera no final do dia. Então você tem muita troca de informação, muita busca, né, de informação conjunta, acaba sendo uma coisa bastante interessante e muito melhor até, e muito maior do que eu esperava lá quando eu tomei a decisão de entrar também. Sim, não, e você trabalhava também, não sei se a gente pode falar publicamente, né, numa outra grande gestora também, que era a RX. Cara, é uma decisão até difícil, né, a gente fica com certo receio quando a gente vai fazer uma transição, mas não tinha Ah, fundos de crédito na Absolute. Com a sua chegada, você exatamente. acaba trazendo mais uma série de conhecimentos para o time, montando uma área que era nova dentro da gestora e que complementa, como você comentou, as outras estratégias que tinha, né? Então, Ah, completa-se muito bem todo o time. acho que no final do dia é essa a ideia, entendeu? De como, porque no final, você trazendo, e eu acho que isso é tudo que por trás do sucesso da Absolute. A Absolute no final é um business de pessoas. Né? Então, desde o início, apostou-se muito nas pessoas, apostou-se muito no partnership, porque você não só precisa atrair gente, como manter gente. A tua equipe é uma equipe muito sênior, que é o que você estava falando antes, pessoal, né, mas já está há bastante tempo trabalhando junto. E essa questão das pessoas, as pessoas melhoram as discussões, você cria novas estratégias, você consegue fazer novos produtos, você consegue aumentar a capacidade da casa. Então, isso tudo no final do dia, né, e você faz melhores produtos no final do dia, que é o que importa, né, na última linha ali, de você ter coisas melhores e você tá aprendendo e melhorando o processo. Que é isso que no final do dia acaba fazendo a diferença e o que a gente busca também, né? A gente começou com 9 pessoas, hoje tem 50, e o número só cresce cada vez mais, né? E último grupo ali de pessoas que a gente fez foi fazer dados, né? Cientista de dados, a gente tem 10 pessoas hoje olhando isso, e que no final do dia também visa aumentar a produtividade de todo mundo, né? Você tem, por exemplo, que a gente estava falando de fluxo. Pô, todo dia, 10h35 da manhã, eu recebo uma planilha com fluxo da indústria toda,
né? E isso ajuda a gente na tomada de decisão. Pô, qual é a gestora que está perdendo patrimônio? Pô, como é que está a captação diária? Está aumentando, está diminuindo? Então, você consegue, te ajuda também, né? Fora várias outras coisas que a gente tem, né? De spread de crédito, Brasil, né? CDI, de infra, de lá fora, como é que é o comportamento. Isso tudo, assim, literalmente, você entra num dashboard, dá 2 cliques lá, você tem informação atualizada, feita. Então, isso não só combina a questão de velocidade da informação, como acessibilidade da informação. Então, que é outra coisa também fenomenal, que ajuda todo mundo e é tudo disponível para todo mundo no final do dia. Não tem... não é porque o pessoal de juros fez uma coisa que a gente não vai usar. Não é porque a gente tem montou uma coisa de crédito, que é tudo disponibilizado para todo mundo. Então, você tem uma dinâmica de passagem de informação, de reunião, de disseminamento, que é fenomenal. Como é que, inclusive, funciona a decisão? Se o Natanael, inclusive, puder colocar para a gente na tela aqui, para a gente mostrar para quem está nos assistindo a família de fundos, acho que fica até mais visual interessante para a gente explicar um pouco disso. Tem gestores específicos para cada uma das estratégias de investimento, ou isso é levado para dentro do comitê e aí tem que ter uma ali decisão unânime de todo mundo do time? Não, como é que funciona isso das estratégias? Tentando simplificar aqui para não... Você tem, por exemplo, o pessoal né, de arbitragem, crédito e ações, toca os fundos específicos, dado os mandatos, né, e os limites de cada fundo. Tá? Sim. E são uma infinidade de fundos aí, né, São. Paulo? São vários fundos, então, basicamente, você tem... E os fundos, quando você olha o fundo macro, né, os multimercados, a gente tem também posições de arbitragem, posição de ações dentro do próprio fundo também, baseado em risco que né, da alocação de risco cada um pode ter. Sim. Então, hoje, basicamente, aqui tentando resumir aqui um pouco nos fundos, o principal fundo da casa é o Absolute Vertex. Tá? Então, o fundo tem 8 anos de histórico, né, praticamente CDI mais 9, né, desde o início. O objetivo dele é CDI mais 10. A gente está falando aí um fundo que tem uma volatilidade histórica de 6. O hedge é metade do risco do Vertex, ou seja, se eu ponho uma quantidade para o Vertex, vai meia para o hedge, tá, de todas as posições. Ou seja, o fundo é exatamente igual, com a diferença do tamanho das posições que ele tem. Só para ilustrar isso, você tem lá 1 bi em alguma posição, falando 1 bi só para ilustrar, tá? 1 bi em, sei lá, Petrobras, seja no crédito ou seja em ações, você vai ter 500 milhões no outro fundo. Isso. No Vertex, então, tem 1 bilhão de Petrobras, exemplo, né? Ou 1 bilhão de coisas, né? E o hedge vai ter 500 milhões de coisas. Perfeito. Tá? Então, assumindo que tem o mesmo montante ali para ser alocado. Tá? Um ano atrás, a gente criou o Absolute Vertex Prev, né, que basicamente ele é uma cópia do Vertex. Tá? Os fundos de previdência mudaram muito. Né? Obviamente tem ainda, né, pequenas limitações, mas hoje os fundos você consegue ter um fundo com correlação praticamente de 1. Né? Então, são fundos muito parecidos hoje em dia. E muita grana parado no bancão com a turma perdendo dinheiro. Né? Os fundos melhoraram muito e hoje, assim, o fundo de previdência também, né, que eu acho que, e para multimercado e crédito, que são fundos que têm come-cotas, você acaba previdência não tem come-cotas né, e essa questão de você não pagar o imposto todo mês te gera um baita no benefício, né, ao longo do tempo. Tá? A gente tem 2 fundos de arbitragem, um fundo de Alfa Global que tem 5 estratégias, né? Uma delas é a estratégia que é o Alfa MARB, que é a estratégia de arbitragem. A gente tem o PACE, que é um long bias, né? Um fundo também espetacular, que se a gente for ver desde o início, ele foi criado no finalzinho de 18, então tem 4 anos e meio, gerou 4 vezes mais do que o Ibovespa no mesmo período, com a volatilidade 7 pontos percentuais menor. Bolsa mais ou menos 27, o fundo mais ou menos 20. E os de crédito que a gente lançou recentemente. Né? Então, a gente tem o Absolute Atenas, que é um fundo D1, o Creta, que é o D30, o Hidra CDI, que é um fundo de debênture incentivada redeado, um fundo de previdência, que é o Atenas Prev,
e um fundo que é o único fundo de crédito qualificado, que é o Absolute Olympia, que é um fundo D60. E esse fundo a gente está botando mais para alocador. Ele fundo tem mais volatilidade, então ele tem um que a gente pode alocar mais amplo, pode fazer inclusive operações offshore, que acaba sendo um belo diferencial também que a gente tem aqui nos fundos de crédito. Desses de crédito, o mais robusto deles hoje é o Hydra, né? Que tem as debêntures incentivadas. Muita gente procura aí essa questão de ser isento de imposto de renda. Em volume financeiro, propriamente dito, né? Imagino. A gente, na realidade, hoje, a gente conseguiu também montar a questão de quanto tem cada fundo de uma forma bastante satisfatória. O maior fundo que a gente tem é o D60. Tá? Depois do D60, o maior fundo é o Previdência. Depois a gente tem o Hydra CDI, e aí o Creta e o Atenas são mais ou menos do mesmo tamanho. Né? E o Hydra CDI, né? Os fundos de debênture incentivados, de uma forma geral, que é aqui representado pelo Absolute Hydra, ele é isento. Né? E o pessoal adora, né, fundo isento. Sim. Então, é isento para pessoa física. Sim. Né? E esses fundos, normalmente, e a gente tem 2 fundos desses, um é o redeado, né, que é a gente faz um hedge para CDI, né, troca a parte de risco de mercado para CDI, então diminui um pouco a volatilidade do fundo. E o outro fundo que a gente tem no final do dia acaba sendo um fundo de PCA, que é um fundo que é IMA B5, né, o benchmark. IMA B5 a gente entende que é o melhor benchmark da indústria. Tá? Então, se a gente olha no longo prazo, ele rende CDI mais 2, né, e com uma volatilidade ali entre 2, 3%. E isento, e aí você põe num fundo desse que é de debênture incentivada, você pode ainda ter um retorno por causa do spread de crédito, e você pode ter um retorno pela gestão ativa desse vencimento, do duration ali da carteira, do prazo médio da carteira também. Sim. Então é outra forma de você gerar um retorno. Até aproveitar esse ponto, que é legal a gente sempre frisar isso, porque você acabou de comentar sobre o come cotas, inclusive, nos fundos tradicionais, e não esse não tem. A não existência, inclusive, de previdência, né? Isso. O governo querendo aí arrumar dinheiro de tudo quanto é jeito. Você não acha que tem possibilidade, das vezes, eles reverem também nas incentivadas? Ou acha que é um negócio tá longe dessa realidade mesmo? No final do dia, assim, não dá para dizer que... Hoje não tem nada sobre isso, né? Eu acho que as discussões até que o governo fez recentemente, se você olhar o que ele fez no fundo imobiliário, que aumentou ali o número de 50 para 500 e tal, eu acho que não demonstra ali que você está querendo mexer no fundo de debênture incentivada, né? Porque, na realidade, o que ele fez foi talvez fazer, assim, de fato, os fundos abertos, que tenham bastante cotistas, não paguem o imposto, né? Que os fundos... Mas o fundo imobiliário acaba pagando imposto, ele é isento no dividendo, né? Sim. Ele não é isento na venda do título, né? Se você tiver lucro, você tem que recolher imposto. Né? Exato. Com investimento. Então, acho que se você quer que tenha investimento, que aconteça tudo que quer ser feito, é importante você ter recurso, né? Sim. E o fato de ser isento acaba ajudando muito na questão da alocação do cliente hoje, de pessoa física, né? Se o sozinho não consiga, né, bancar todas as obras necessárias de energia, saneamento, né, ferrovia, rodovia, tem uma série de coisas aí dentro da infraestrutura, precisa trazer a iniciativa privada, né? E eles estão acabando de colocar outros grupos também, né? Que hoje basicamente você acaba olhando ali quando você olha debênture incentivada, é muita coisa. Saneamento foi recente com a entrada até de várias empresas, né? Depois você teve energia elétrica, concessão rodoviária, ferrovia você tem um pouco, porto você tem um pouco, mas 50% é energia elétrica, metade é energia. Sim. Paulo, in the game, né? Como é que é? Dinheiro de vocês, para quem está nos assistindo. Opa, quase derrubei aqui na emoção. Para quem está nos assistindo aqui agora ainda, como é que é? O cara está pensando em colocar o dinheiro. E o de vocês? Está aplicado onde aí? Cara, boa parte do dinheiro está alocado nos fundos da casa. Né? Inclusive, boa parte dos fundos a gente acabou colocando também para fazer o seed money, né? Então, porque a coisa que é curiosa, assim, até quando você começa,
E acho que vale para todos, né? Na realidade, o problema não é só nosso é que, por exemplo, fundo de previdência é muito difícil. Você tem o seed money do fundo de previdência obrigatoriamente é de pessoa física. Sim. Então, na realidade, não adianta você ter seed de alguém, tudo lá da empresa, porque você tem que botar. Porque Então, a tem gente prazo de resgate longo, né? A tributação se você tem. faz o aporte É, e manda resgatar ano que vem, você toma ferro gigante, dependendo da da estratégia. estratégia. Então, assim, a gente acabou no final do dia colocando boa parte dos recursos nos fundos de previdência, né, em todos os fundos, né, e mais fortemente nos de previdência, dado que você não tinha quem colocasse ali. Então, e essa é uma curiosidade, porque quando você olha muitas vezes os fundos de previdência, ele no primeiro mês ele acaba não conseguindo replicar de uma forma 100% igual os fundos da 555. E tem a ver por causa disso, porque às vezes o dinheiro do sócio lá da gestora está aplicado no fundo A, tem que pedir resgate, aí o cara esquece, aí pede perportabilidade, faz errado, demora mais um pouco, então demora mais ou menos uns 30 dias. Mas a gente hoje, assim, a parcela significativa do dinheiro está nos fundos da casa, e nossos aqui, pelo menos do pessoal de crédito, acaba colocando até para fazer os fundos ficarem de pé, e muita coisa foi para Previdência. Poxa, muito bom. Acho que demonstra de fato aí confiança, né, no E, time de e foi gestão, na bom. equipe. E foi muito bom, aliás. A alocação ali que a gente fez, a gente está bastante satisfeito. Tá? Eu sou um grande defensor de previdência, assim, eu falo que todo mundo deveria olhar com um pouco mais de carinho. Fala-se muito mal no Brasil de previdência, Cara, né, principalmente da previdência pública, mas e não deve existir a privada, vira aquele debate que não, sem fim que não sai do lugar. Mas os instrumentos, se eles bem utilizados, são fantásticos. eu ia falar exatamente isso. Eu acho que grande parte do que aconteceu e que fez essa questão da previdência privada ser ruim, acho que tem 2 pontos. Primeiro, foi usado de forma errônea muitas vezes. Tá? E segundo, no início os produtos eram muito ruins. Hoje os produtos são muito bons. Cada vez mais a gente tem avançado em você conseguir ter produtos. Assim, quando você olha até os produtos, hoje você consegue ter cópia dos fundos 555. Fundos muito parecidos. E que era impensável há 3, 4, 5 anos atrás. Então eu acho que essa questão que hoje você consegue de fato, né, só pensar que a gente não tinha a legislação de fundo qualificado há uns 5 anos atrás, e agora você tem, que aumentou os limites, aumentou o que você pode fazer. Então, isso também possibilitou você trazer produtos melhores. Então, eu acho que a legislação tem melhorado cada vez mais a Previdência, acho que vai melhorar mais, esse eu acho que no final, e tem uma série de benefícios para você por ser uma poupança de longo prazo. Né? Sim. Poxa, fantástico, Paulo, assim, bate-papo sensacional que nós tivemos aqui hoje. Queria aproveitar para quem está nos assistindo, é hora do like, né? Hora de deixar aí, curtir, compartilhar com os amigos. Se você eventualmente tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente depois compartilha com o Paulo para ele responder. Eventualmente, se algo, né, que a gente discutiu aqui que não ficou sanado de maneira tão clara. Queria que você desse aí as considerações finais, o que você acha que a pessoa deve fazer daqui para frente, quais fundos eventualmente escolher e Eu o acho que que você quiser dizer para o final. no final, assim, obrigado pelo convite, o papo foi ótimo. Eu acho que assim, o mais importante, 2 coisas, é conhecer os produtos que investe e saber o tempo também que ele tem para alocar no produto. Eu acho que é super importante para não tomar a decisão de entrar no produto de volatilidade, no dia seguinte dar uma cota negativa ele já sai. Eu acho que você tem que fazer essa combinação, entender o que você está alocando e o prazo que você tem para ficar no produto. Poxa, fantástico. Obrigado aí, Paulo, por ter vindo a Goiânia para a gente bater esse papo. Excelentes negócios para vocês na gestora daqui para frente e que venha os próximos bi aí na conta, porque só questão de tempo. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço e a gente se vê aí nos próximos episódios. Até a semana que vem. Vai ter